Existe um momento na vida de um homem em que ele acorda, respira fundo antes de levantar da cama e percebe que está mais pesado do que deveria. Não é cansaço físico, é algo mais profundo, mais silencioso. É a estranha sensação de olhar para si mesmo e pensar: eu não sei mais quem eu sou. Isso não acontece de uma vez. É uma erosão lenta, quase invisível. A rotina chega, se instala, toma espaço. Primeiro você abre mão de pequenas coisas, depois de outras maiores, e quando vê, sobrou pouco do que um dia te movia. Você se torna alguém funcional, mas desconectado. Alguém que cumpre tarefas, mas não sente direção. E ninguém percebe, porque de fora você continua fazendo tudo. Trabalha, resolve, sustenta, protege. As expectativas continuam sendo atendidas, mas algo dentro de você, algo essencial, ficou para trás. Marco Aurélio escreveu que o homem começa a morrer quando perde o governo de si mesmo. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Não um fracasso, não uma crise de imaturidade, mas o peso de ter caminhado tanto, sem ter tido tempo de notar que o caminho deixou de fazer sentido. É curioso como percebemos essa mudança. Às vezes, ela surge num aniversário que pesa mais do que os anteriores, ou num domingo à noite que parece mais vazio. Pode vir depois de uma conversa breve, quando você ouve sua própria voz e se pergunta onde foi parar aquele entusiasmo de anos atrás. Pode vir quando seu filho pergunta por que você está sempre cansado e você percebe que realmente não sabe a resposta. A vida vai ficando tão cheia de responsabilidades que você esquece que tinha sonhos, desejos, impulsos. Esquece que tinha uma identidade além das contas e das demandas diárias. Sêneca dizia que vivemos como náufragos, agarrados a pedaços de dias que não escolhemos. E muitas vezes é isso que acontece depois dos 35. Você percebe que passou tanto tempo reagindo ao que a vida exigia que não sabe mais quais escolhas são realmente suas. Não existe manual para esse momento. Os homens não são ensinados a reconhecer quando perderam o próprio centro. Pelo contrário, são treinados para seguir, suportar, insistir. O mundo celebra sua capacidade de carregar, mas nunca pergunta o que isso cobra de você. E a verdade é que cobra muito. Cobra alegria, curiosidade, energia, identidade. Cobra partes suas que você nem percebeu que estavam desaparecendo. Epicteto dizia que um homem só muda quando finalmente percebe que está parado. E esse é um detalhe importante. A sensação de estagnação não significa que você não faz nada. Pelo contrário, homens estagnados geralmente são os que mais fazem. Eles se movem o tempo todo, mas sem direção. Trabalham, entregam, resolvem, mas nada disso preenche. Existe movimento, mas não existe progresso. É a diferença entre remar e navegar. E isso dói. Dói porque você mudou, mas sua vida não acompanhou essa mudança. Dói porque você sempre foi forte, mas chegou num ponto em que força já não resolve. Dói porque você começa a sentir falta de você mesmo e não sabe como trazer essa versão de volta. A perda de propósito não é um colapso dramático. É uma soma de pequenos silêncios, o hobby que você abandonou, a vontade que você adiou, a conversa que nunca teve, a curiosidade que apagou, o homem que você era, ficando cada vez mais distante. E vem a culpa de não estar onde imaginou que estaria, de não ter construído tudo o que acreditava que iria construir, de perceber que suas prioridades mudaram, mas você ainda vive preso às antigas. Uma culpa silenciosa, madura, quase vergonhosa, como se admitir isso fosse fracassar. Mas não é. É humano. E os estoicos sabiam disso muito bem. Crisipo dizia que o sentido da vida não é encontrado como quem encontra uma pedra no chão. Ele é construído pelo homem que se entende e age segundo sua verdadeira natureza. Ou seja, você não está procurando propósito. Você está procurando a si mesmo.
E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de renascimento. Talvez você esteja no meio de uma transição, não da juventude para a vida adulta, essa já passou, mas da vida automática para a vida consciente, da vida guiada pelas circunstâncias para a vida guiada por você. E sim, isso exige coragem. Exige olhar para dentro sem fugir. Exige admitir que o caminho que te trouxe até aqui não necessariamente é o mesmo que vai te levar adiante. Mas veja, quem você era não precisa ser quem você será. Os estoicos falavam muito sobre esse recomeço íntimo. Marco Aurélio dizia que o homem deve se renovar diariamente, como se renascesse em cada amanhecer. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora, um despertar que não veio do entusiasmo, mas da exaustão. A vida te trouxe até este ponto para que você pare finalmente para se ouvir, para se perguntar: o que ainda faz sentido para mim? O que deixou de fazer? O que eu realmente quero viver daqui para frente? Perguntas que ninguém faz por você, perguntas que só você é capaz de responder. E antes que busque respostas prontas, lembre-se do que Sêneca aconselhava. A vida é longa o bastante para quem sabe onde está indo. Você não precisa descobrir tudo hoje. Só precisa voltar a se mover na direção certa. E essa direção começa de forma simples, com honestidade. Hoje, antes de dormir, faça este exercício estoico. Escreva, sem filtros, 2 coisas. A vida que você vive, a vida que gostaria de viver. Não sonhos irreais, não fantasias, apenas aquilo que você sente falta de sentir. Entre essas 2 listas existe uma distância. E é exatamente nessa distância que seu novo propósito vai nascer. O que você está vivendo agora não é o fim, é o meio, é o intervalo entre 2 versões suas. A que sobreviveu até aqui e a que finalmente vai começar a viver. E quando você compreender isso, a sensação de perder quem você era deixa de ser um luto e se torna um convite. No próximo capítulo dessa jornada, sem separar, sem quebrar o ritmo, nós vamos aprofundar esse convite. Vamos falar sobre essa prisão invisível que faz você trabalhar, se esforçar, tentar, mas ainda assim sentir que não sai do lugar. E como os estoicos explicavam isso? Se você sentiu alguma coisa enquanto ouvia esta narração, mesmo que tenha sido só um incômodo leve, um reconhecimento silencioso, então este vídeo já cumpriu seu papel. E você não está sozinho.